Olá, tudo bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo? Estamos na última unidade, a unidade 3. Agora, retrataremos a formação profissional para a educação de crianças. Pretendemos estabelecer um diálogo específico em relação à formação do professor para a educação infantil. Esperamos que você se aproprie bastante dos assuntos e dos temas aqui estudados, pois eles fazem parte de uma das nossas funções enquanto pedagogos, que é acompanhar, junto aos professores, todo o processo de ensino-aprendizagem e também exercer o ofício de professor da educação infantil. Nesse sentido, há a necessidade de que você tenha uma formação e um preparo adequado. Observe a figura do slide. Que saudade da professorinha! Agora, responda. Que lembranças você tem da sua professora da pré-escola? Quem não cursou a educação infantil, pense em professores do ensino fundamental. Pois bem, o nosso imaginário em relação às nossas professoras, quando éramos crianças, certamente não segue o modelo apresentado nos dias atuais. Em cada tempo e sociedade, haverá um tipo de formação específica. A formação de profissionais da educação infantil começa a ser destacada de acordo com as especificações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96, que propõe em seu artigo 87, parágrafo 4º, até o final da década da educação, somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. Durante a década da educação de 1997 a 2007, políticas de formação profissional para a educação básica deverão prever a formação dos quadros docentes em nível superior. Nesse sentido, para agilizar essa formação, a mesma lei cria uma nova modalidade de curso, normal superior, que no interior dos institutos superiores de educação encarregam-se da formação do profissional de educação infantil. Com isso, houve um impulso, um aumento considerável de cursos para a formação de professores em instituições públicas e privadas na década de 1970. Momento este em que se instalou uma discussão a respeito da municipalização da educação infantil e o setor de educação infantil passou a contar com serviços de controle e fiscalização nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Já na década de 1980, conhecida por ser a década perdida, alguns efeitos relativos às dificuldades financeiras do país, com intensa recessão econômica, acabam por atingir a criação de cursos pela iniciativa particular. O crescimento é retomado na década seguinte, com a instalação de cursos por parte das universidades federais, à semelhança das estaduais, mas perde o vigor na década de 1990 e década posterior. Nesses cursos, um considerável número de professores recebeu a formação básica e complementar para atuar na educação infantil. Sabemos que políticas públicas para a formação de professores da educação infantil sempre foram incipientes, precárias ou até inexistentes, pois ao serem vinculadas à origem e à história das instituições de atendimento infantil, pode-se dizer que essa precariedade recorre também da classe social a que tal educação se direcionava. Segundo Oliveira, 1994, a concepção assistencialista, tradicionalmente usada para nortear o trabalho realizado, particularmente nas creches públicas, atendendo crianças, filhas de famílias de baixa renda, tem feito com que pessoas sem uma qualificação de professor específica sejam recrutadas para cuidar e interagir com as crianças. Este pensamento ilustra a situação das creches que por longos anos estiveram vinculadas a uma assistência social
e com este caráter, os profissionais que eram admitidos para tal serviço não lhes era exigida nenhuma formação, ou quando era exigida, a conclusão do ensino fundamental, antigas, primeira e quarta séries, era suficiente. O processo de formação de professores vem se desenrolando ao longo do século XX, sob a epígrafe do pensamento científico moderno, e não somente da maneira técnica, e sim prática, de condução da docência. Embora tenhamos encontrado críticas de alguns autores, tais como Libânio, Tardif, Schoen, Rosa, a respeito da reflexividade na formação de professores e sobre a racionalidade técnica apresentada em alguns cursos de formação de professores. Ao longo da história, vários foram os perfis de professores para a educação infantil, situando as décadas de 1970 e no decorrer da década de 1980, como períodos em que ocorreram reformas educacionais significativas no que se refere à formação de professores para a educação infantil. A década de 1980 foi marcada pela ampliação, de forma significativa, do atendimento infantil em creches e pré-escolas, através da promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1980, que traz em seu texto o reconhecimento ao direito social das crianças menores de 7 anos à educação, afirmando suas necessidades de cuidar e educar, funções estas indissociáveis, superando o caráter somente assistencialistas e consolidando assim a educação infantil. Em 1994, com a divulgação dos referenciais para a formação de professores, instala-se o reconhecimento da realidade da formação de professores em nosso país e apresentam-se alguns pressupostos. No que se refere especificamente ao curso de formação de professores da educação infantil, ressalta-se ainda a importância de se considerar 3 polos de sustentação desse currículo. Polo 1, conhecimentos científicos básicos para a formação do professor, matemática, língua portuguesa, ciências naturais e sociais, e conhecimentos necessários para o trabalho com a criança pequena, psicologia, saúde, história, antropologia, estudo da linguagem. Polo 2, processo de desenvolvimento e construção de conhecimentos do próprio professor. Polo 3, valores e saberes culturais dos professores, produzidos a partir de sua classe social, sua história de vida, etnia, religião, sexo e trabalho concreto que realiza. Salienta-se que a prática desse currículo só se torna significativa mediante a constante reflexão crítica dele, reflexão esta que precisa ser feita tanto pelos professores das mais diversas instâncias, quanto pela comunidade em que atuam ou atuarão esses professores. As demais décadas foram determinantes para a implementação de uma política diretiva para a educação infantil, surgindo vários documentos de amparo legal e institucional sobre o cuidar e o educar crianças. Antes de prosseguirmos, faz-se necessário uma pausa para pensarmos sobre que concepções os professores da educação infantil precisam assimilar sobre as crianças, as infâncias e a educação infantil? Froebel foi um famoso educador alemão, criador da primeira metade do século XIX do sistema de jardins de infância. Foi também um dos primeiros educadores preocupados com a educação de crianças pequenas. Para ele, a infância é assim como uma planta, deve ser cuidada com atenção, deve receber água, crescer em solo rico em nutrientes e ter a luz do sol na medida certa. Porém, para o nosso entendimento atual, Froebel infantilizava a missão de cuidar de crianças, quando as comparava com o jardim e os adultos aos jardineiros. A função de educar crianças surge bem mais tarde, conforme esclarecemos na unidade 1.
não temos mais este modelo, considerado na época e até recentemente como aquele necessário para o cuidado de crianças. Hoje, além de cuidar, precisamos educar as crianças, conforme indica o documento Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, as diretrizes nacionais e a Base Nacional Comum Curricular. Para isso, apresentamos 2 modelos com conteúdos necessários para a atuação dos professores da educação infantil. A identidade profissional do professor. Essa identidade configura uma forma de ser e fazer a profissão. É o espaço de construção de maneira de ser e estar na profissão, o significado social da profissão e seu estatuto, as dimensões complementares do trabalho, concreto, nível de representação, significado que o professor confere à docência, perpassa pela vida do profissional, desde a escolha da profissão, passando pela formação inicial e pelos diferentes espaços onde desenvolve a profissão. Cultura do grupo de pertença profissional e é construída sobre os saberes profissionais, sobre as atribuições de ordem ética e deontológica, contexto também sociopolítico. Todos esses saberes estão contidos na prática docente. Para a Tardif 2002, a verdadeira profissionalização só será possível quando os conhecimentos dos profissionais oriundos da prática forem revelados e integrados nas propostas curriculares dos cursos de formação de professores. Saberes dos professores, os saberes pessoais dos professores, provenientes também de sua formação escolar anterior, saberes provenientes da formação para o magistério, provenientes de programas e livros didáticos usados no trabalho e também de sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola. As fontes sociais para aquisição dos saberes dos professores é a família, o ambiente de vida, a educação, no sentido lato, é a escola primária e secundária, os estudos pós-secundários não especializados, os estabelecimentos de formação de professores, estágios e cursos de reciclagem, a utilização de ferramentas dos professores como programas, livros didáticos, cadernos de exercícios e fichas, a prática do ofício na escola e na sala de aula, a experiência e dos pares. Os modos de integração no trabalho docente ocorrem pela história de vida, pela socialização primária, pela formação e socialização pré-profissionais, pela formação e socialização profissionais nas instituições de formação de professores, pela utilização das ferramentas de trabalho e sua adaptação às tarefas e pela prática do trabalho e pela socialização profissional. Para ele, os conhecimentos acadêmicos tendem a se sobrepor aos conhecimentos dos profissionais na prática, inseridos em contextos reais de trabalho, em situações concretas de ação, e sem isso, os conhecimentos acadêmicos se tornam sem sentido. Agora, vamos estudar um pouco sobre a importância do lúdico no processo para a aquisição das habilidades de leitura e escrita? Convidamos você para socializarmos questões relativas à importância do lúdico em todo o processo de construção de conhecimento das crianças e especificamente em relação às habilidades necessárias para a leitura e escrita. Para iniciar nossa conversa, convido você a pensar no seu próprio processo de aquisição da linguagem e da escrita. Você se lembra de como foi alfabetizado? De que maneira? Que conhecimentos foram necessários para você aprender a ler e escrever? Que atividades lúdicas proporcionaram o aprender a ler e escrever? Como seu professor utilizava os brinquedos, os jogos, as brincadeiras neste processo?
Ao entrarmos em uma instituição de educação infantil, a primeira percepção que nos vem à mente é a organização dos espaços, os componentes, movimentos, equipamentos e sujeitos. Nesse espaço, um dos elementos potencializadores de uma prática eficiente e eficaz é a ludicidade. A palavra lúdico origina da palavra ludus, que significa jogo. Com sua evolução, levando em consideração os estudos sobre a psicomotricidade, passa a representar também outros tipos de práticas, como as brincadeiras, os brinquedos e seus respectivos significados. O lúdico faz parte das atividades espontâneas das crianças e não importa o resultado dessa ação, e sim o movimento vivenciado, a busca da afetividade, a socialização, a cooperação, as descobertas, o autoconhecimento, a imaginação, enfim, tantos outros atributos indispensáveis para o desenvolvimento potencial das crianças. Segundo Feijó, o lúdico é uma necessidade básica da personalidade, do corpo e da mente. Faz parte das atividades essenciais da dinâmica humana. O jogo pressupõe regras, o brinquedo é o objeto manipulado e a brincadeira nada mais é que o ato de brincar com o brinquedo ou mesmo jogo. É inquestionável que o brincar, o brinquedo, faz parte da essência da infância e representa o veículo do crescimento. Campos e Lima lembram que a partir da atividade lúdica e do jogo, a criança forma conceitos, seleciona ideias, estabelece relações lógicas, integra percepções, faz estimativas compatíveis com o seu crescimento físico e o seu desenvolvimento global. O jogo e a brincadeira exigem movimentação física, envolvimento emocional e provocam desafio mental. Nesse contexto, a criança só ou com companheiros integra-se ou socializa-se. Esse processo está intrinsecamente relacionado à aquisição e desenvolvimento da linguagem, e o ato de brincar abre espaço para a linguagem fluir e reforça o simbolismo do brinquedo na medida em que o sustenta e dirige, ou seja, as experiências lúdicas ampliam as funções cognitivas, afetivas, sociais e psicomotoras. Segundo Kleiman, 2001, a leitura é uma maneira de construir conhecimentos de mundo. É um eixo que liga os bens culturais e, através desse aprendizado, o aluno adquire visão crítica. Conectar a leitura e a escrita com o lúdico e também com o mundo real passou a diminuir a prática mecânica, rotineira desse processo no espaço escolar. Logo, há a necessidade de refletirmos sobre a importância do lúdico e a relação que este tem como facilitador da aquisição da leitura e escrita e no sentido de mostrar o seu significado e da importância e o quanto ele é indispensável durante o aprender e saber o quanto as atividades lúdicas a serem desenvolvidas com as crianças devem e precisam ser aplicadas nessa fase, porque trazem benefícios para toda a vida delas. Cato, 2005, aponta os teóricos Piaget, Brunner e Vygotsky como enfatizadores do papel do jogo e do faz de conta na aquisição da leitura e escrita. Para Piaget, o pensamento lógico e a fala socializada devem ser necessariamente precedidos de capacidade lúdica e imaginativa da criança. Brunner destaca que a ação cooperativa entre os pais e a criança se dá principalmente em formas de jogos que estabelecem rotinas de comportamentos a partir das quais os significados são negociados. Por outro lado, Vygotsky mostra que a criança é capaz de fazer um objeto representar outro. Como a aprendizagem da escrita envolve este tipo de capacidade, pode-se perguntar se um dos fatores que levam à dificuldade de alfabetização não seria a falta de estimulação para o jogo e a brincadeira,
anterior à fase da alfabetização, Cato, 2005. Ao citarmos este item sobre o processo da aprendizagem da leitura e escrita, considerado um processo longo, delicado e que implica fazer uma criança compreender o significado de mais de 26 caracteres diferentes e a sua ligação com a nossa língua materna, logo passa-se a ser considerado uma missão não muito simples. Assim, o papel do professor é fundamental para que todo este processo ocorra de forma prazerosa. A preparação da criança para iniciar a leitura e a escrita depende de uma complexa integração dos processos neurológicos, de uma harmoniosa evolução de habilidades básicas como percepção, esquema corporal, lateralidade e outros. Vygotsky, 1987, cita que é importante mencionar a língua escrita como aquisição de um sistema simbólico de representação da realidade. Também contribui para esse processo o desenvolvimento dos gestos, dos desenhos e do brinquedo simbólico, pois essas são também atividades de caráter representativo, isto é, utilizam-se de signos para representar significados. Vygotsky afirma ainda que o desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios para o desenvolvimento da linguagem escrita das crianças. Os educadores devem organizar todas essas ações e todo o complexo processo de transição de um tipo de linguagem escrita para outro. Devem acompanhar esse processo através de seus momentos críticos até o ponto da descoberta de que se pode desenhar não somente objetos, mas também a fala. Se quiséssemos resumir todas essas demandas práticas e expressá-las de uma forma unificada, poderíamos dizer que o que se deve fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita e não apenas a escrita das letras. Vygotsky, 1987. O papel do professor nessas concepções deverá ser o de estimular a curiosidade da criança, apresentando desafios contextualizados no espaço, linguagens e realidades das crianças. Além disso, o professor deverá proporcionar um ambiente favorável ao conhecimento do mundo da leitura e escrita, e neste ambiente deverá auxiliar as crianças a desenvolverem o raciocínio com atividades múltiplas, tais como materiais diversos, como revistas, jornais, livros, jogos, embalagens, músicas, alfabeto móvel, jogos diversos e etc. Enfim, se o lúdico faz parte das infâncias e das crianças, as suas aprendizagens escolares deverão ser pautadas e desenvolvidas de forma a atender esta premissa, o que irá assegurar às crianças o seu pleno desenvolvimento. Aqui, encerramos os nossos estudos sobre os temas do caderno Fundamentos da Educação Infantil. Entretanto, é preciso nos informar sobre conhecimentos da educação infantil na atualidade brasileira. Nesse sentido, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o PNAEC, estruturou o curso de leitura e escrita na educação infantil, tendo como objetivo geral a formação de professores de educação infantil para que possam desenvolver com qualidade o trabalho com a linguagem oral e escrita em creches e pré-escolas. A complexidade dessa tarefa levou-nos a estruturar o curso em 8 cadernos, destacando em cada um deles determinado tema, sempre tratando em suas inter-relações com os dos demais cadernos. Os cadernos são compostos por 3 textos escritos por diferentes autores, o que permite ampliar o diálogo sobre teorias e práticas que informam e dão concretude ao trabalho docente na educação infantil. No caderno 1,
Ser docente na educação infantil, entre o ensinar e o aprender. A professora será chamada a refletir sobre a especificidade do fazer docente na educação infantil, comprometido com o respeito às crianças de até 5 anos como sujeitos de direitos, ativos e capazes. Nesse primeiro caderno, o foco recai sobre as relações entre docência, linguagem e cultura na educação infantil. Isso porque a professora é importante agente de promoção do acesso da criança à cultura, em especial à cultura escrita. Neste caderno, a discussão perpassa pela necessidade da compreensão e valorização da literatura, para a ampliação das experiências humanas, para a formação do professor e para o trabalho docente na educação infantil. No caderno 2, Ser criança na educação infantil, infância e linguagem. A atenção é dirigida à criança, que no processo de descoberta do mundo constrói e é construída pela linguagem, seja nos gestos, no olhar, nos sons, na fala, nas brincadeiras, nas histórias que inventa, nas relações que estabelece ou nas preferências que manifesta. A professora será convidada a discutir concepções de infância, de linguagem e de cultura e suas repercussões na prática pedagógica. Refletirá sobre a qualidade das interações das crianças entre si e com os adultos, nas quais afeto e conhecimento se entrecruzam, o que é fundamental para o desenvolvimento da linguagem. Analisará como as crianças apropriam-se da cultura no mundo contemporâneo, atribuem significados a esse mundo e constroem uma cultura específica. Conhecerá os usos que as crianças fazem da produção cultural, literatura, música, dança, teatro, cinema, televisão, brinquedo, etc. E verá como diferentes formas de mídia podem contribuir para a ampliação das experiências infantis em creches e pré-escolas. Já o caderno 3, Linguagem Oral e Linguagem Escrita na Educação Infantil, Práticas e Interações, será analisada a cultura escrita ou culturas do escrito, como um modo específico de expressão da cultura, a linguagem escrita no qual adultos e crianças estamos de alguma forma inseridos com diferentes níveis de produção e de participação. As relações linguísticas, sociais e culturais entre oralidade e escrita, suas aproximações e afastamentos, são estudadas ajudando-nos a refletir sobre a vida das crianças e sobre atividades nos aspectos da educação infantil. São discutidos princípios como a natureza social do desenvolvimento humano, a mediação do outro e do signo, o estatuto da linguagem e a produção histórica e cultural do conhecimento. Nas 3 unidades do caderno, os conceitos teóricos constituem pontos de partida para a análise de diferentes situações vivenciadas no contexto da educação infantil, provocando-nos a pensar em atividades em que a linguagem esteja constitutiva das ações das crianças, fortalecendo a formação como pessoas vivas e críticas. O caderno 4, Bebês, como leitores e autores. Tratará das especificidades do trabalho com os bebês, esses seres tão delicados e ao mesmo tempo tão ativos e capazes. Veremos como os bebês, nas suas relações com os outros, vão construindo sentidos e como os vínculos precoces com o adulto são fundamentais nesse processo. O desafio é pensar numa concepção mais ampla de leitura, que permite entender que os bebês são seres de palavras,
ainda quando não são capazes de pronunciá-las. A professora terá a oportunidade de refletir sobre como as práticas de cuidado e educação podem auxiliar os bebês a entenderem que as palavras nomeiam e evocam, dizem o que os humanos sentem, pensam, recordam, imaginam, duvidam, necessitam e podem, que no mundo há diferentes ritmos, gestos, músicas, relatos, formas de dizer e se expressar. Também poderá compreender quão importantes são as primeiras aproximações dos bebês aos livros, pelo que estes possibilitam do ponto de vista da estética, da afetividade e da construção da subjetividade. Somos, assim, convidados a tecer novas relações entre a brincadeira, a narração e a leitura. No caderno 5, crianças como leitoras e autoras. Será estudado sobre o tema desenvolvimento da leitura e da escrita na faixa de 3 a 5 anos de idade, estudando diferentes concepções teóricas e suas implicações para as práticas de leitura e escrita na educação infantil. A partir da compreensão de processos e contextos que favorecem o desenvolvimento da linguagem escrita, a professora será instigada a analisar e propor práticas pedagógicas diversificadas para o trabalho de leitura e escrita com crianças de 3, 4 e 5 anos. Ainda nesse caderno, será convidada a pensar sobre os livros infantis e sobre o que eles propiciam, as experiências estéticas, a imaginação, o domínio da palavra e da imagem, a ficção e o conhecimento. Discutirá os critérios de qualidade dos livros infantis quanto aos aspectos materiais, construtivos e visuais, bem como a organização das atividades pedagógicas, como a leitura em voz alta, o trabalho com diferentes gêneros discursivos, os jogos de linguagem e a reflexão sobre a língua. O caderno 6, Currículo e Linguagem na Educação Infantil, instiga o professor ao aprofundamento da análise das relações entre pressupostos teóricos, práticas pedagógicas, planejamento, organização do cotidiano e avaliação na educação infantil. Explora as relações em consonância com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e a Base Nacional, com destaque para o lugar da oralidade, da cultura escrita e das práticas da leitura. Reflete sobre a importância do planejamento como recurso para organizar o cotidiano e abrir espaço para a expressão das crianças e discute as práticas de observação, documentação e organização do trabalho com bebês e crianças até os 5 anos. Analisa a questão da avaliação na educação infantil, trazendo situações concretas do cotidiano e de práticas de avaliação, e apresentando propostas de ação que ganham contornos palpáveis pelo entrelaçamento dos documentos legais e dos exemplos vividos em creches e pré-escolas. No caderno 7, Livros Infantis, Acervos, Espaços e Mediações. A professora terá a oportunidade de conhecer as políticas públicas do livro e da leitura, em especial o Programa Nacional Biblioteca na Escola, PNBE, e os processos de seleção dos títulos destinados à educação infantil. Terá condições de esquadrinhar o acervo do PNBE, experimentar critérios para a seleção de livros de qualidade e adequados às diferentes faixas etárias das crianças da educação infantil, e conhecer projetos e estratégias para o uso efetivo desse acervo. Discutir a importância da diversidade de gêneros literários
e de tipos de textos, assegurando o que se tem chamado de bibliodiversidade. Além disso, conhecer as formas de organização e de utilização de diferentes espaços dentro das instituições de educação infantil, visando explorar adequadamente a potencialidade dos atos de leitura. E no caderno 8, diálogo com as famílias, a leitura dentro e fora da escola. A professora aprofundará a análise desse tema que é em algumas vezes mencionado em cadernos anteriores. Este caderno tratará de práticas sociais de leitura e escrita conduzidas em famílias e na cidade e refletir sobre as potencialidades da articulação entre essas práticas e aquelas desenvolvidas no contexto escolar. Discutirá propostas de situações em que a escola pode contribuir para a formação de pais e crianças leitoras e em que as famílias podem colaborar para a formação das crianças como leitoras. No intuito de facilitar o trabalho com as famílias, os professores serão convidados a utilizar um encarte denominado Conta de Novo, as famílias e a formação literária do pequeno leitor, a elas dirigido, que será disponibilizado pelo curso. Para ter acesso a todos os cadernos do PNAEC, eu deixarei o link na nossa sala virtual. E aí, você gostou do estudo da disciplina Fundamentos da Educação Infantil? Vamos à nossa atividade? O que significa concepção assistencialista? Voltamos à resposta. Segundo Oliveira, a concepção assistencialista é usada para nortear o trabalho realizado nas creches públicas, atendendo crianças filhas de famílias de baixa renda. Isso tem feito com que pessoas sem uma qualificação específica de professor sejam recrutadas para cuidar e interagir com as crianças. Então, vamos à nossa revisão? Na unidade 1, estudamos sobre as concepções de infâncias e crianças, a base histórica do surgimento das infâncias e crianças e as bases legais da educação infantil no Brasil. Na unidade 2, estudamos mais um pouco sobre uma perspectiva de formação integral para a infância, os aspectos cognitivos, sociais, afetivos e psicomotores, o processo de interação entre a educação infantil e o ensino fundamental, e algumas diferentes metodologias para o trabalho com crianças de 0 a 5 anos. E na unidade 3, apresentamos os temas de relevância para a compreensão dos processos que ocorrem na educação infantil e, por consequência, para a educação de crianças, a formação do professor para a atuação na educação infantil. E a importância do lúdico no processo para a aquisição das habilidades de leitura e escrita. Bom, chegamos ao término do estudo da disciplina Fundamentos da Educação Infantil. Agora cabe a cada um participar dos encontros presenciais, ler o caderno, realizar as atividades e discutir sobre os temas em estudo, por meio dos fóruns, chats e nos grupos de estudo, nos dias dos encontros presenciais. Quero te tranquilizar, estarei sempre por perto, pois a educação à distância permite, por meio da interação e a interlocução, ou seja, o diálogo entre os atores principais do processo educacional. Foi muito bom estudar com você, pois ao ensinar, logo aprendi. Um forte e grande abraço. Até outro dia.